Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais 5 minutos de Direito em Estado de Emergência. O meu nome é Beatriz Garcia, sou assistente convidado da Faculdade de Direito de Lisboa e nos próximos minutos vou falar-vos do tema que aqui me traz, que é relativo aos prazos procedimentais, agora com a nova legislação que foi produzida na sequência do decretamento do estado de emergência pelo nosso Presidente da República e que, inevitavelmente, vai também ter consequências neste nível, portanto, a nível dos prazos procedimentais para, então, procedimentos administrativos que já estejam a decorrer. Ora, então, o que é que importa dizer quanto a este ponto? O artigo 86 do Código do Procedimento Administrativo, que de agora em diante chamarei de CPA, vai dizer-nos que o prazo de regra para a prática de atos administrativos é de 10 dias. E aqui o CPA não conta sábados, domingos e feriados, portanto são 10 dias úteis, 10 dias estes que correm independentemente de quaisquer formalidades, e nessa medida, como obviamente a situação atual vai afetar o andamento normal da justiça, o legislador, e muito bem, quis acautelar e acautelou estas situações com um regime específico que está presente na Lei nº 1A de 2020, do passado dia 19 de março, alterada pela última vez no dia 6 de abril passado. E então há um artigo específico nesta lei que precisamente diz respeito a prazos e diligências agora com esta situação do estado de emergência que foi decretado e no qual estamos a viver. E então qual é que é a regra geral que se pode retirar destas novas normas que foram emitidas pela Assembleia da República? Ora, a regra geral é de que todos os prazos para a prática de atos procedimentais que estejam a decorrer em tribunais judiciais, em tribunais administrativos, tribunais arbitrais, Tribunal Constitucional, Ministério Público, entre outros, estão suspensos até que termine o estado de emergência. Portanto, até que cesse a situação excepcional em que nos encontramos em virtude da Covid-19. Este regime previsto se será eventualmente com um novo decreto-lei que põe então fim a esta situação de emergência e retome o regime anteriormente vigente. Esta situação excepcional também é causa de suspensão não só de prazos procedimentais, mas prazos de prescrição e prazos de caducidade relativo a todo o tipo de procedimentos administrativos que estejam então a decorrer. Esta regra geral não obsta a algumas situações que a lei vem esclarecer e de que agora vos vou dar conta. A primeira é de que os atos presenciais e não presenciais, portanto, os atos em geral que não sejam urgentes, podem ser praticados quando todas as partes envolvidas entendam que haja condições para assegurar a sua prática, nomeadamente acesso a ferramentas informáticas ou através de meios de comunicação à distância, como teleconferências e videochamadas. Qual é que é aqui? Então, esta é a regra geral. Mas há aqui uma exceção que o legislador faz, e também muito bem, parece-me, que é relativa aos procedimentos urgentes. E o legislador define procedimentos urgentes como aqueles que sejam necessários a evitar dano irreparável. Claro que isto aqui é um conceito vago e indeterminado, que será visto sempre caso a caso, mas o que importa referir é que, quanto a estes procedimentos urgentes, há certas cautelas e observações que o legislador fez. E quais são essas cautelas que temos de ter em conta? Nas diligências em que seja necessária a presença física de pessoas, portanto das partes no procedimento, dos seus mandatários, por exemplo, advogados, ou de outras partes, como testemunhas, outros intervenientes, aliás, a prática de quaisquer atos procedimentais realiza-se através dos meios de comunicação à distância adequados. Portanto, sempre que for necessária a presença física, deverá ser essa substituída por meios de comunicação à distância. O que se compreende, porque, efetivamente, é uma forma mais aproximada ou mais possível daquilo que seria o ideal e o legalmente previsto. Quando não for possível a realização das diligências que requeiram, então, a presença física de pessoas, dos mandatários ou outros intervenientes,
esteja em causa a vida, a integridade física, a saúde mental, a liberdade ou a subsistência imediata dos intervenientes, portanto aqui situações mais graves que o legislador vem a cautelar, pode-se realizar presencialmente esse encontro, desde que se cumpram as normas e as direções e orientações gerais, nomeadamente da Direção-Geral de Saúde, que, como sabem, tem um limite de pessoas que podem estar juntas num determinado espaço, num determinado momento. E, finalmente, caso não seja possível nem adequado assegurar a prática de atos ou a realização de diligências nestes termos que acabei de referir, suspende-se também os prazos para a sua realização nos termos gerais. Portanto, em suma, regra geral de suspensão, procedimentos urgentes, pode haver efetivamente um encontro presencial, quando for necessário, ou então, regra geral, novamente, quando não for justo nem adequado, possível nem adequado, efetivamente proceder a esse encontro presencial, aplica-se a regra geral da suspensão também aos procedimentos urgentes. E, finalmente, a que é que se aplica também esta teoria que acabei de referir? Também se aplica a prazos e diligências que estejam a decorrer em cartórios notariais e conservatórias. Também se aplica a procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e disciplinares, que corram termos quer em serviços de administração direta, portanto, organismos do Estado enquanto pessoa coletiva, e indireta, que aqui engloba institutos públicos, empresas públicas, regional, portanto aqui também se estende este regime à administração das regiões autónomas, e autárquica, ou seja, municípios e freguesias, bem como de mais entidades administrativas independentes, que aliás a lei também dá alguns exemplos, como é o caso do Banco de Portugal, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a Autoridade da Concorrência e várias outras. E, finalmente, também se estende a procedimentos administrativos e tributários no que diz respeito à prática de atos por particulares. Porque, normalmente, aqui estamos sempre a falar de procedimentos em que é necessário que seja o Estado a emitir atos. Quando seja caso dos particulares emitirem atos, aqui, muitas vezes na administração tributária, isso não implica que nós não possamos, enquanto contribuintes, continuar a emitir determinados atos no âmbito dessa função a nível tributário. E, no fundo, era isto que tinha para vos transmitir. Espero ter esclarecido, eventualmente, dúvidas que estejam naturalmente a surgir nesta altura. Desejo a todos uma boa semana e muito obrigada pela atenção.